Taxa Selic não para de subir. Cada reunião do Banco Central aumenta mais e mais. Será que é o fim da Bolsa de Valores e chegou o momento de você se desfazer de todos os seus investimentos de renda variável e partir para a renda fixa? Nesse vídeo em que eu mostro o acompanhamento desde quando eu comecei a investir, para mostrar para você que é possível sim você investir com pouco dinheiro, eu montei aqui uma estratégia para chegar investindo todos os meses de forma constante nos 10 mil reais. E eu vou te mostrar se é o fim da Bolsa de Valores. Será que a Bolsa de Valores morreu? Então, como também todos os acontecimentos em relação à minha carteira pública aqui do rumo aos 10 mil, vou te falar nesse vídeo de hoje e quanto que eu recebi de dividendos no mês de julho. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Muito prazer, já chega se inscrevendo aqui, ativando as notificações e curtindo esse vídeo para chegar a mais pessoas. A primeira coisa que você tem que entender é que a renda fixa ultimamente ela tem se tornado cada vez mais atrativa, porque a cada 45 dias o Banco Central aumenta mais e mais a taxa Selic. Sendo assim, tem muitas pessoas que estão desgostosas de investir em renda variável na Bolsa de Valores, porque se ela for na renda fixa, ela já tem opções com rendimento de 13,75% ao ano. E para você conseguir isso em investimentos em renda variável, não é tão fácil, principalmente se a gente pegar um retrospecto de longo prazo, então de 10, 15, 20, 30 anos. E o mesmo vale para investimentos em renda fixa. Esse tipo de rentabilidade, ele não é perpétuo, ele é momentâneo. Assim como a gente vivenciou esse cenário de taxa Selic alta, de investimentos em renda fixa com atratividade maior lá em 2014, como também em 2015. Só que de lá até 2020 a gente viu uma redução constante, chegando em 2020 a uma taxa Selic de 2% ao ano. O que acontece é que estamos vivenciando um cenário de crise desde o início da pandemia. Começou com auxílio que foi oferecido pelo governo para aquela população de baixa renda, só que isso se estendeu, foi se estendendo. Bem dizer, a gente está num cenário de saída de pandemia, óbvio que ainda existe sim o vírus, mas muito mais controlado em virtude da vacinação. Mas os auxílios eles continuaram desde 2020, quando foi implementado, e virou um novo auxílio, uma nova renda, digamos assim, uma nova distribuição do dinheiro para as pessoas que têm uma situação mais complicada. Isso fez com que o Brasil cada vez mais imprimisse papel moeda, digamos assim, para poder fornecer esses recursos sem ter a devida arrecadação para poder arcar com isso. E como isso se prolongou, isso acabou ocasionando em aumento de inflação. Para você que está chegando nesse vídeo, o que é inflação? Inflação nada mais é do que a perda do poder de compra do seu dinheiro. Então é ele que fazia com que lá no passado você com 100 reais comprasse muito mais comida do que hoje. Quando você vai no supermercado, você compra muito menos comida com 100 reais. Isso é o efeito da inflação. E esse tipo de atitude e diversas coisas que aconteceram também no nosso país fizeram com que a inflação aumentasse. Então, quando essa inflação aumenta, o que o Banco Central tenta fazer para conter esse nível de inflação alto? Ele aumenta a taxa de juros, é um dos mecanismos para poder conter a inflação, aumenta a taxa de juros e com esse aumento da taxa de juros, isso faz com que tenha um certo arrefecimento, tenha um desaquecimento da economia. As pessoas vão passar a comprar menos. Por quê? Porque se a taxa Selic está mais alta, significa dizer que a taxa de empréstimo e de financiamento ela também vai estar mais alta. Então, as pessoas não vão pegar esses recursos para fazer novos investimentos, vão segurar a priori esses tipos de investimentos. Se eles vão segurar esses tipos de investimento, muito possivelmente vai reduzir o nível de contratação, a disponibilidade de crédito, aquele limite no cartão de crédito vai ser um pouco menor também das instituições bancárias, e isso faz com que você, consumidor final, que utiliza o crédito, o dinheiro, o recurso de terceiros para comprar, você consiga ter um poder de compra menor do que o que você tinha num cenário de taxa Selic baixa. Isso faz com que a inflação
ela reduza. E aí a gente está vendo cenários também de que tem redução de ICMS no preço dos combustíveis até o final de 2022, que já foi aprovado. Isso também é um outro fator que acaba pressionando um pouco a inflação, como também dá certas incertezas para o cenário que a gente tem, porque o governo vai deixar de arrecadar aí quase cerca, inclusive se a gente pegar a venda, né, que teve aí da Eletrobras, parte da Eletrobras ela foi vendida, só essa redução, essa renúncia na verdade de ICMS fez com que toda essa venda fosse exatamente esse gasto que está sendo feito para ter essa renúncia do ICMS na redução do preço dos combustíveis. Então tudo isso acaba afetando e fazendo com que a taxa Selic ela tem que aumentar para tentar reduzir, conter essa inflação que vem acelerando desde 2021. Eu contei todo esse panorama para explicar para você o motivo que vem fazendo com que a gente tenha subsequentes aumentos da taxa Selic. E muitas pessoas elas têm corrido da renda variável para a renda fixa. Só que você tem que tomar muito cuidado com isso. Será que a renda variável ela morreu, já que a gente tem na renda fixa 13,75% ao ano de rentabilidade, pelo menos? O que acontece é que realmente os investimentos de renda fixa eles acabam se tornando mais atrativos. Mas não são todos os investimentos. Óbvio, não é você pegar agora e olhar para todos os investimentos da bolsa e dizer, ó, todos os investimentos são oportunidades. Mas nesses momentos momentâneos em que existe uma maior atratividade em renda fixa, também surgem grandes oportunidades na bolsa de valores, investindo em ações, como também em fundos imobiliários. Só que se a gente pegar para um retrospecto de empresas que são mais impactadas por esse cenário, como principalmente empresas do varejo, óbvio, as empresas, principalmente nesse cenário de taxas de juros, que a gente não sabe até onde vai ao certo, é um cenário que vai afetar ainda mais essa empresa, porque ela está ligada diretamente ao consumo. É exatamente o consumo que eles vão tentar reduzir exatamente para conter a inflação. Então não é qualquer oportunidade. E por isso, muitas vezes eu falo, já tenho diversos vídeos aqui que eu comento. Eu não gosto de determinados setores. E um dos setores que eu comentei foi o setor de varejo. Alguma vez você já me viu investindo aqui na carteira pública do Rumo aos 10 mil no varejo? Não, eu nunca investi. Então o que eu falo, eu também coloco minha pele em risco aqui no sentido de que o que eu falo eu faço o contrário. E é muito importante você ter esse cenário de cautela, porque óbvio, a gente está vivendo essa recessão, essa inflação alta não é só aqui no Brasil, isso está ao redor do mundo todo. Óbvio que o Brasil é um dos que está com o maior índice de inflação, mas os Estados Unidos também batendo recorde de inflação nos últimos 40 anos. Também está tendo um aumento de juros lá para tentar conter esse nível de inflação. Então isso é um cenário de crise global, que não é do dia para a noite que a gente vai reverter essa situação. Existem grandes oportunidades na Bolsa de Valores? Existe. Mas desde que você faça uma boa análise da empresa que você vai investir, procurar para aquelas empresas que são mais defensivas, que viveram ao longo de diversos anos, que são de setores perenes, que inclusive é o que eu tento bastante investir aqui. Empresas, por exemplo, do setor de energia elétrica, elas viveram e são dos setores perenes ao longo do tempo, viveram por diversas crises. Se você analisar para essa empresa, olhar na constância que ela tem de resultado de lucros, olhar na constância dos dividendos que ela distribui, o crescimento desses dividendos, você vai estar procurando por empresas que possivelmente podem estar em grandes oportunidades. É isso que você tem que analisar de maneira cautelosa. Então estude e comece aos poucos. O cenário que eu estou passando aqui é para que você invista todos os meses, mas desde que você analise bem os investimentos que você está fazendo. Não é você investir de qualquer maneira. Existe oportunidade na renda fixa? Sim, existe várias oportunidades na renda fixa. Inclusive, você tem um retorno de 14%, 15% ao ano. É excelente você aproveitar esses momentos de oportunidade também que surgem na renda fixa. Existem diversas opções de você remunerar melhor o seu dinheiro na renda fixa que antes não existia. Isaac, mas é melhor então investir em renda fixa e deixar de lado a renda variável? Não é bem assim que funciona. O cenário ideal, eu já venho comentando aqui em diversos Rumo aos 10 mil, é você ter uma carteira diversificada que tenha a composição não só de investimentos em renda variável, como também de renda fixa. Então o ideal é se, por exemplo, você pegar esses R$500 e investir só uma parcela desses investimentos em renda fixa e a outra parcela em renda variável. Assim você está maximizando em aproveitar as oportunidades que estão surgindo na renda fixa, como também aproveitando as oportunidades que estão surgindo em renda variável com aqueles descontos daqueles investimentos que estão surgindo a oportunidade nesse momento que as pessoas estão saindo da renda variável e partindo para a renda fixa. E dá para notar, inclusive, no número de pessoas que estão assistindo, acompanhando agora o Rumo aos 10 mil.
mês a mês. Já viu que reduziu essa quantidade. Então quem é que está conseguindo? Quem é que está aqui na trilha do rumo aos 10 mil junto comigo desde o início? Deixa aqui nos comentários. Hashtag rumo aos 10 mil. Por isso eu sigo constante fazendo os investimentos. Esse seria um cenário ideal. Por isso eu acredito que a renda variável ela não morreu, a bolsa de valores ela não morreu de forma alguma. Existe sim uma oportunidade, mas é importante você gerir bem o recurso que você tem para ir investindo com cautela. Não é você pegar R$1.000, tenho todo o meu dinheiro aqui, agora surgiu a oportunidade em bolsa de valores, vou investir todo o meu dinheiro. Não é bem assim que funciona. Você tem que ir com cautela, investir no mês a mês. Você colocou como meta investir R$200? Siga R$200, R$200, R$200. Até porque quando se desvaloriza, se o seu foco, por exemplo, for em dividendos, quanto mais desvaloriza, mais aquela empresa que você está investindo está com desconto. Se ela está com desconto, você vai conseguir com aqueles mesmos R$200 comprar mais ações dessa empresa e assim você vai conseguir receber mais dividendos, porque o que importa para o recebimento de dividendos é a quantidade de ações que você tem daquela empresa. Por isso eu acredito que os investimentos em renda variável não morreu. E o que foi que eu fiz com a minha carteira nesse período? Eu investi em mais ações, em específico aqui investi em 3 ações da B3 ao preço de R$ 11,78 cada ação. Com R$ 11,78 você já pode começar a investir. Por isso que eu digo que é possível sim, desde que você tenha paciência e disciplina. E o foco aqui não é, vou ganhar dinheiro. Primeiro comece estudando, vá aos poucos, coloque essa meta de 10 mil, você vai pegar uma grande experiência e assim você vai cada vez mais conseguindo remunerar melhor o dinheiro que você está conseguindo proveniente do teu trabalho. Eu também coloquei para investir em mais 10 ações da empresa Fleury, que foi a empresa que eu comecei a investir aqui nos últimos 2 episódios que eu soltei para vocês do rumo aos 10 mil. Esse é o episódio 23. Só que como vocês estão vendo na tela, a ordem acabou sendo cancelada, não foi aprovado o valor que eu coloquei. Tava o preço de tela lá da última negociação. Não sei porque eu acabei não olhando depois e não consegui investir. No próximo episódio eu vou mostrar possivelmente um investimento um pouco maior. Eu iria investir cerca de R$200 nesse episódio. No próximo possivelmente eu vou mostrar um investimento um pouco maior por conta dessa situação de que eu tentei investir e acabei não conseguindo. Vou mostrar aqui para você quanto que está o recebimento de dividendos. A quantidade de dividendos que eu recebi na carteira aqui nesse período, no mês de julho, foi R$ 9,52. Um valor que vem crescendo constantemente desde que eu comecei a carteira pública aqui do rumo aos 10 mil. O patrimônio total que eu finalizo nesse período, a gente pode ver aqui, foi de R$ 4.897 aqui só com ações, mas lembrando que a gente tem investimentos internacionais, a gente fez investimentos no Facebook, né? Como também tem parte do recurso que a gente nem investiu, só deixou dolarizado, tem cerca de R$700 lá. Então, se a gente fizer esse cálculo aí, 4.900 mais R$700 seria algo em torno de R$5.600, mais R$100 que foi investido em Bitcoin, mas que reduziu quase 50%, então você tem cerca de R$50 lá em Bitcoin. Se a gente pegar esse cálculo final, o patrimônio total que finalizou nesse período aqui foi de R$5.650. Então o conselho final que eu te dou é: tenha disciplina, siga paciente e cauteloso também. Analise bem os investimentos que você faz. Tem muita oportunidade de investimentos em renda variável, mas não são todos os investimentos que são oportunidades, então muito cuidado com isso. Não veja isso aqui, inclusive, que eu estou falando como recomendação de investimento, apenas um vídeo educacional, mas também existe a oportunidade de ganhar dinheiro, de rentabilizar um pouco melhor o seu dinheiro em investimentos em renda fixa. Um cenário que eu viria assim, que eu vou começar, que eu já tenho, na verdade, tomado como decisão, é pegar a parcela do recurso que eu faço de investimento, colocar parte em renda variável, como também parte em renda fixa. Não deixar de investir mensalmente, principalmente em investimentos em renda variável. No mais é isso, um grande abraço para todos vocês, simbora investir e tchau, tchau, pessoal!